Boa tarde a todos. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Boa tarde à igreja. Boa tarde a vocês, amados irmãos. Boa tarde às visitas aqui presentes. Boa tarde a todos os amigos. É uma grande alegria estarmos aqui juntos todos, celebrando um momento único e especial para todos nós como cristãos, antecipando, na verdade, já temos estado a celebrar nos últimos domingos o Advento, ou seja, esta primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a celebrar juntos, preparando os nossos corações para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de uma maneira especial nesta época especial. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aqueles que têm, se tu não tens, nós temos todo o prazer de te oferecer uma Bíblia. Não há melhor prazer que nós podemos entregar que a Palavra de Deus. Também, se não tens neste momento, tu podes acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que nós vamos abrir agora na Carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. A Bíblia se divide em dois, Antigo Testamento e Novo Testamento. Gálatas fica no Novo Testamento, onde temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, e depois vão chegar a Gálatas. As crianças todas têm uma folha para poder acompanhar o sermão. Então, vocês podem tomar as vossas notas. Tem desafios também nessa folha que estão a estrear. É uma folha especial. Nós renovamos a nossa folha de apoio ao culto, de apoio ao sermão. Então, vocês podem acompanhar também o sermão aí com estes desafios especiais que vocês têm. Não têm que entregar a folha ao final, está bem? Pode ficar com vocês para as vossas recordações futuras. O título, para as crianças também tomarem nota, e os adultos estão a tomar nota do sermão, é Natal na plenitude dos tempos. Natal na plenitude dos tempos. Antes de lermos o texto bíblico que estaremos a meditar, eu tenho aqui, como ando sempre e gosto, um relógio, está bem? Toda a gente consegue identificar que isto é um relógio e é o meu relógio pessoal. Vocês sabem que antigamente ter um relógio era um luxo. Hoje em dia todos nós temos um relógio e eu não considero o smartwatch, está bem, ou Apple Watch relógio, está bem? Isso para mim não é relógio, ok? Ver e-mails e tudo no relógio, isso não. Isso para mim não conta. Isto é que é um verdadeiro relógio. O primeiro relógio público em Portugal só surgiu no ano 1914, no Cais do Sodré. O primeiro relógio público em Portugal, em 1914. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus tem um relógio divino. O seu relógio. Deus, desde a eternidade, tem o seu próprio relógio. E para construir um relógio, por exemplo, pensem no meu relógio magnífico, houve todo um processo meticuloso e demorado. Precisa ser cortada com precisão cada peça do relógio, cada mola ajustada e cada parafuso colocado no lugar exato para funcionar com a precisão absoluta para nós sabermos o tempo exato. Assim, também foi com o relógio divino, o relógio de Deus, em relação ao primeiro Natal, ao Natal na plenitude dos tempos, ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O relógio divino foi exato, preciso, perfeito, na vinda de Jesus Cristo. Deus orquestrou o seu relógio, desde a criação até aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Dos patriarcas até à lei, Moisés. Ele estava ajustando ao longo de toda a história todas as peças. Esperou também todas as condições estivessem perfeitas até ao surgimento do Natal, até ao surgimento do nascimento do seu Filho, Jesus Cristo.
Vocês sabem que Natal significa nascimento. Na plenitude dos tempos, isso aconteceu. E é isso mesmo que celebramos nesta época especial. É o que o apóstolo Paulo também vai dizer para nós, primeiramente os fez para a igreja ali, para as igrejas ali na Galácia do Sul, mas por extensão esta carta foi preservada para nós sermos relembrados do agir de Deus desde o primeiro Natal, na verdade até desde a eternidade, consumando no primeiro Natal o seu plano perfeito e continuando atuando na história. Vamos ver isso em poucas palavras em Gálatas capítulo 4, versículo 1 até ao versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus. Aqueles que não se importarem, não são obrigados, está bem? Não vão ser penalizados, mas coloquem-se em pé para ler a palavra de Deus. Gálatas 4, 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Mas está sujeito a tutores e cuidadores, administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios, aos rudimentos elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Podem sentar-se, obrigado. Um breve olhar, rapidamente, uma vista de pássaro passando bem superficialmente e por cima do contexto desta carta aos Gálatas, do contexto em que Paulo escreveu estas palavras. Esta é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. E há quem diga que até este é o primeiro livro, a primeira carta de todo o Novo Testamento. O contexto em que Paulo escreve esta carta aos Gálatas, o contexto imediato é pouco tempo logo depois do famoso Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém está relatado em Atos capítulo 15. Deu-se o começo da igreja, a igreja primitiva, composta por judeus e gentios, e pouco tempo depois começou a haver problemas na igreja. Problemas por causa das diferenças culturais, das diferenças religiosas, o passado religioso diferente dos judeus e dos gentios. Então os judeus tinham recebido uma lei, a lei que foi dada a Moisés, a lei que nós temos nas nossas Bíblias, no Pentateuco, escrita também para nós, em que tinham que, por exemplo, circuncidar-se, em que tinham que guardar o sábado, em que tinham que seguir uma dieta especial, que é o kosher, onde não podiam, por exemplo, tão famoso para todos vocês, eu creio, já ouviram falar disso, eles não podem comer carne de porco. E para eles era um escândalo, porque os gentios chegavam à fé em Deus, em Cristo Jesus, à salvação, a adorar a Deus, mas não faziam nada dessas coisas. Não guardavam o sábado, não praticavam a circuncisão, não seguiam a dieta do kosher, comiam carne de porco, assim como a maioria de nós, eu creio que come também. E isso estava a causar uma grande tensão. É realizado um concílio em Jerusalém, com os apóstolos, com os líderes ali da igreja, para discutir esse tema e deixar determinado o que seria o ensino para toda a igreja com relação a essas coisas. De uma maneira resumida, porque não temos tempo para ir a Atos capítulo 15, mas vocês depois podem ir nas vossas casas e ler sobre o Concílio de Jerusalém.
fica determinado que os gentios tinham completa liberdade para não observar a lei mosaica, porque somos unicamente salvos por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo, e ela é suficiente para nós. Se tu queres saber qual é a grande diferença de nós protestantes, de nós verdadeiros evangélicos, que pregam o verdadeiro evangelho, para com as demais religiões, até para com aquelas que se dizem cristãs, que falam sobre Cristo, é que elas vão afirmar que a salvação também é por Cristo. Elas vão afirmar que a salvação também é pela graça de Deus. Mas a grande diferença para nós está numa pequena, mas poderosa palavra. É que nós afirmamos que a salvação é somente por meio de Cristo. Somente pela graça. Somente pela obra de Jesus Cristo. Não é a nossa fé mais obras. Não é a nossa fé mais obras. A salvação não é meritocracia. Não é por mérito. A salvação é pela graça. A salvação não é uma dívida. A salvação é uma dádiva. É um presente. Esta é a grande mensagem da fé cristã. De uma maneira resumida. É isso que nós queremos. Por isso é que celebramos a Jesus Cristo neste Natal. Por isso é tão importante para nós o Natal. Não é a árvore em si, não é os presentes em si, não é as luzes em si, que tudo isso é muito bonito. A música, mas o centro e o verdadeiro sentido do Natal para nós é Jesus Cristo. É a salvação que temos unicamente e somente por meio dele. E Paulo escreve estas palavras, então, esta carta, que é uma carta dura. É uma carta dura em que Paulo confronta, porque o que é que estava a acontecer? Havia os famosos judaizantes, ou seja, judeus que aparentemente se tinham convertido ao cristianismo. Tinham abraçado a fé cristã, mas agora estavam espalhados nas igrejas e estavam a exigir que aqueles que não eram judeus tinham que praticar a lei de Moisés para serem salvos, para obterem o favor de Deus, para serem aceitos por Deus, para agradarem a Deus. E Paulo então escreve esta carta. Esta carta para confrontar este ensino errado que estava a ponto de transformar o cristianismo uma pequena seita do judaísmo. Por isso, palavras duras temos ao longo de toda esta carta, mas também é uma carta belíssima, em que Paulo, em cada capítulo, aponta para o Evangelho, para os resultados do Evangelho, para o amor, para a esperança que só podemos ter em Jesus Cristo. O tema principal de toda esta carta, de uma maneira resumida, é a suficiência da pessoa e obra de Cristo para a salvação. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Só temos um Salvador e uma maneira de sermos salvos. É por meio de crer na obra de Jesus Cristo realizada em nosso favor na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus para todo o sempre. E não há mais liberdade do que essa. Não há maior esperança do que esta. É isto que celebramos no Natal. Não é de admirar que o famoso reformador protestante, Martinho Lutero, tinha uma grande estima e especial carinho por esta carta. Ele chegou a afirmar que esta era a sua carta, a sua epístola. Chegou a afirmar também que ele se tinha casado com ela. Tal era querida e especial a mensagem contida nesta carta para Martinho Lutero. E nós sabemos o porquê. Porque a reforma protestante que se deu no dia 31 de outubro de 1517 foi para afirmar isto mesmo. Que a salvação é somente pela graça de Deus, por meio da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Reparem, esta carta é uma carta composta nas nossas divisões que temos nas nossas Bíblias por 6 capítulos. Ela começa com a defesa do apóstolo Paulo do seu apostolado, que ele era um verdadeiro servo do Senhor, servo de Jesus Cristo, que tinha sido separado por Jesus Cristo para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos, judeus e gentios.
Bem, vocês talvez estão aqui pela primeira vez, e eu sei que há alguns aqui pela primeira vez, se estão a perguntar o que é isso, o Evangelho. Eu vou resumir de uma maneira bem curta e simples. O Evangelho são as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres com Deus para todo o sempre. Esta é a mensagem central e essencial da fé cristã, que nós temos em todas as Escrituras. O apóstolo Paulo começa a defender a mesma ao início e depois, no meio da carta, no capítulo 3 e 4, ele vai nos apresentar os resultados desta mensagem. Não é apenas palavras. O cristianismo é poder. São vidas transformadas. Ele vai nos apresentar esta nova humanidade, estes novos homens, estas novas mulheres, esta nova família de Deus, conquistada pelo poder do Evangelho. Esta família composta de todas as etnias, todas as nações. Esta é a igreja, composta por judeus e gentios. E por último, termina esta carta destacando o fruto do poder do Evangelho nas nossas vidas. É por isso que ele vai terminar esta carta falando do fruto do Espírito de Deus. Aqueles que estão em Cristo receberam o Espírito de Cristo e manifestam o fruto de Cristo. Qual é o fruto de Cristo? Em Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo diz-nos, de uma maneira resumida, é o amor, é a fé, é a paciência, é a bondade, é perseverança, é domínio próprio. O fruto do Espírito em nós. Bem, estes poucos versículos que nós acabamos de ler, em Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, e onde vamos estar agora a meditar por um pouco, parecem seguir esta mesma ordem de toda a carta. Primeiro, somos relembrados da mensagem do Evangelho. Segundo, somos relembrados que agora somos uma nova família, somos filhos de Deus. E por último, somos relembrados deste poder transformador do Evangelho. Vamos ver isto de uma maneira bem simples, como Paulo apresenta para nós. Primeiramente, nós vemos que há uma ligação no capítulo 4, quando começa o capítulo 4, há uma conjunção que vai unir tudo aquilo que foi dito anteriormente e que agora Paulo está a continuar a apresentar-nos, ou neste caso está a apresentar aos Gálatas e por extensão a nós. Vocês veem essa conjunção que na tua Bíblia pode ser pois, na minha, Almeida século XXI diz contudo, está a ligar os pensamentos anteriores. Então, seria bom nós lermos do versículo 23 ao 29 do capítulo 3, para entendermos todo o argumento do apóstolo Paulo. O que é que ele está a defender e a apresentar para nós aqui? Permitem-me, por favor, eu ler estes poucos versículos. Gálatas 3, versículo 23 a 29. Mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso aio, nosso guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse aio, a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos olhar então agora para a continuação da defesa daquilo que Paulo estava a transmitir anteriormente. Que somos filhos de Deus unicamente pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras, não pelos méritos próprios, não pela lei de Moisés. A lei foi útil. Ela foi um aio, ela foi um guia para nos conduzir a um Salvador, Jesus Cristo. Mas ela não é suficiente para nos salvar. Ela não nos pode salvar. Não podemos ser salvos pelas nossas boas obras. Só podemos ser salvos por meio da fé em Jesus Cristo. E como disse muito bem
o nosso irmão Daniel Cadete, quando estava a dirigir, não todos são filhos de Deus. Reparem aqui que Paulo diz que somente são filhos de Deus aqueles que o são pela fé em Jesus Cristo. Nos primeiros 3 versículos, Paulo nos apresenta o seguinte, e aplicando para a nossa celebração o Natal, o nascimento, a vinda de Jesus Cristo. Primeiro vamos olhar qual era a nossa condição sem o Natal. Qual a nossa condição sem o Natal? Estou-me a referir sem o nascimento de Jesus Cristo. Sem a primeira vinda de Jesus Cristo que celebramos no Natal. Qual é a nossa condição? O apóstolo Paulo vai nos dizer nestes versículos. Reparem, contudo afirmo que durante todo o tempo que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores, cuidadores, até o tempo determinado pelo Pai. Bem, vocês sabem, já ouviram, que imagens valem mais que palavras. Eu não concordo muito com esta afirmação. Porque eu acho que sim, que não há dúvidas, é que palavras juntamente com imagens, em conjunto, é o veículo mais poderoso na comunicação. E é isto mesmo que o apóstolo Paulo está a fazer. A juntar palavras com imagens para nós. É por isso que Paulo apresenta aqui uma imagem, uma ilustração, uma analogia de um filho comparando-o com um escravo. E nós temos que entender que no primeiro século em que foi escrita esta carta no mundo greco-romano, a escravatura era normal. Era normal. E por isso ele faz, então, esta imagem, apresenta para nós esta imagem, analogia de um filho, comparando com um escravo, e aplica estas imagens a nós. Paulo já tinha dado no capítulo 3, como acabámos de ler, que eu li para vocês, já tinha dado a imagem que a lei é um aio, é um guia. Esta é uma imagem que ele apresenta para nós, a primeira. Aqui no capítulo 4, ele junta mais 2 imagens. A imagem de um tutor e a imagem de um cuidador, ou dependente da tua tradução, administrador. Bem, o que é um aio? O que é um tutor? O que é um cuidador? O que era no primeiro século? Para nós entendermos o que Paulo quer nos ensinar. Primeiramente, o aio era o servo contratado no mundo greco-romano pelo pai da criança, até que ele chegasse à idade própria para ir por si mesmo a um mestre que ele tinha designado. Este era o aio. Era um servo, um escravo, contratado pelo pai da criança, até que ela chegasse à idade própria para ir por si mesmo ao mestre. O tutor e o administrador, ou cuidador, cuidavam desta criança herdeira. Ela era herdeira, era verdadeiramente esta criança filho ou filha. Cuidavam desta criança até que ela chegasse à idade adulta para usufruir dos seus plenos direitos, para tomar posse da herança. Isso se dava, finalmente, o processo era concluído aos 25 anos. Aos 14 anos, havia a parte do tutor, até aos 14 anos. Depois, a partir dos 14 até aos 25, era o administrador, ou o cuidador, normalmente designado pelo pretor da cidade. Falando aqui, logicamente, de famílias mais importantes daquele tempo. Bem, Paulo está a usar estas imagens do contexto cultural do primeiro século, estas ilustrações da lei romana, que tinha aios, tutores, administradores, e agora está a aplicar as mesmas com relação ao nosso relacionamento, ao relacionamento dos cristãos, dos crentes em Jesus Cristo, com a lei mosaica. A lei mosaica é a lei que foi dada a Moisés. E reparem agora o que diz no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo.
Assim também nós, Paulo está a falar dos judeus, mas está a falar também por extensão de todos os gentios, porque todos os homens estão debaixo da lei de Deus. Todos nós estamos debaixo da lei de Deus. O apóstolo Paulo diz isso mesmo nas seguintes palavras, numa outra carta que ele escreveu. Vocês não têm que abrir, mas estão a tomar nota, podem tomar nota, em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale e todo o mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está a dizer que todos nós também estávamos debaixo da lei, da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? É a penalidade da lei, é a condenação da lei. Nós somos culpados diante de Deus. A lei nos diz isso. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos em pensamentos, sentimentos, ações, palavras. Nós não conseguimos, nenhum de nós consegue obedecer ou conseguirá obedecer perfeitamente à lei de Deus. E por isso estamos debaixo da maldição de Deus. Um Deus bom é um Deus justo. E um Deus justo tem que condenar aquele que é culpado. Porque se não condena aquele que é culpado, deixa de ser bom. É isto mesmo que nós pensamos sobre os juízes civis. Um bom juiz é aquele que executa o juízo determinado para condenar aqueles que são culpados. Para Deus continuar a ser bom, não é? Ele tem que julgar aqueles que são culpados. Ele tem que condenar aqueles que são culpados. Paulo está a dizer que nós éramos assim, estávamos debaixo da condenação. Enquanto éramos menores, debaixo da escravidão da lei, porque não conseguíamos cumpri-la perfeitamente. Éramos como um filho herdeiro debaixo do tutor e cuidador, que em nada difere de um escravo. Até atingir os 14 anos, até atingir os 25 anos, como eu já expliquei para vocês naquele tempo, aquele filho ou aquela filha não podia tomar posse de nenhuma parte da sua herança que tinha por direito. Não deixava de ser filho. Era filho, mas na verdade não podia tomar posse da herança. E Paulo está a dizer, era como qualquer outro escravo. E é isto que é a lei. A lei não nos faz tomar posse de nenhuma promessa de Deus que nós temos em Jesus Cristo. A lei não nos garante isso. Na verdade, a lei, a única coisa que mostra é a nossa incapacidade. Na verdade, a única coisa que a lei de Deus mostra é que somos culpados. Na verdade, a única coisa que a lei mostra é que nós necessitamos de um Salvador. Paulo estava a relembrar que esta era a nossa condição sem o Natal, sem o nascimento de Jesus Cristo. Assim também éramos nós, apenas como escravos, que não tínhamos tomado posse da promessa de Deus. Sem a vinda de Cristo e sem estarmos em Jesus Cristo, estávamos debaixo da escravidão da lei. E essa ainda é a tua condição, se ainda não vieste a Jesus Cristo para abraçá-lo de todo o teu coração como teu Senhor e Salvador. Ainda estás debaixo da lei. Ainda não tomaste posse da promessa da salvação de Deus. Estás debaixo da escravidão da lei, da condenação da lei, da penalidade da lei. Paulo se refere à lei como aos princípios, às coisas elementares, em algumas tradições, aos rudimentos elementares do mundo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Bem, uma tradução simples é as coisas mais básicas. Pensem nas coisas mais básicas, as letras do alfabeto, o ABC das coisas. Esta é a mesma palavra que Paulo usa também em outra das suas cartas, em Colossenses, capítulo 2, 20 a 21. Ele vai se referir a estas coisas. Quais são estas coisas básicas que escravizam os homens? Que colocam os homens debaixo da maldição e da condenação? Paulo diz em Colossenses 2, eu vou ler para vocês, versículo 20 e 21, visto que morreste com Cristo
para os princípios elementares do mundo, é a mesma palavra, os rudimentos, as coisas básicas do mundo. Porque vos sujeitais ainda a mandamentos, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Bem, Paulo aqui em Colossenses já nos dá uma pista do que é que ele está a referir como estas coisas básicas do mundo, da lei, que não nos levam a lado nenhum, que não nos podem salvar. No capítulo 4, Paulo vai ser ainda mais específico a que coisas é que ele se está a referir aqui como as coisas básicas do mundo, esses princípios, rudimentos, elementares que nos mantêm debaixo da escravidão. Reparem no capítulo 4 de Gálatas, versículo 9. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, lembram-se de guardar o sábado? Guardais meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Palavras duras de Paulo, porque estavam a abandonar o Evangelho, a salvação pela graça por Jesus Cristo, e agora estavam a confiar noutras coisas. Vocês pensam que isto é só um problema dos Gálatas, que existia nas igrejas da Galácia do Sul? Nós vemos isto no mundo evangélico hoje em dia. A voltarem a estas coisas básicas, antigas, estas coisas rudimentares, a trazer para o culto a Arca da Aliança, ou uma réplicas da Arca da Aliança, a trazer para o culto o pregador, a kippá, aquilo que os judeus usam na cabeça, a shofar para tocar, a guardar o sábado, a exigir a circuncisão. São estas coisas que Paulo diz são inúteis para a salvação. Paulo até diz que essas coisas pertencem ao mundo. Como assim, Paulo? Não foi dado a Moisés? E Paulo está a afirmar que estas coisas pertencem ao mundo. Por que é que Paulo se refere a estas coisas como pertencentes ao mundo? Pensem comigo. Porque se nós não temos o entendimento correto sobre a lei de Deus, os propósitos pela qual ela foi dada, na dispensação em que ela foi dada, a quem ela foi dada e, por extensão, a todos os homens, então nós iremos tratar o nosso relacionamento com Deus como qualquer pagão trata com a sua religião. A religião, para a maioria dos homens, é apenas um conjunto de regras para cumprir. Faz isso, não faz isso, faz aquilo, não faz o outro. Isso não é verdadeira religião. Porque sem Cristo, todas estas coisas levam ao mesmo fim do mundo, dos demais que não estão em Cristo. Não nos levam a lado nenhum. Não nos podem salvar. Não nos podem reconciliar com Deus. São inúteis. São desperdício. Nos estagnam na vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. E até se estamos confiando nessas coisas para a salvação e não confiamos unicamente e suficiente em Jesus Cristo para a nossa salvação, essas coisas nos levam ao mesmo fim que o mundo terá sem Cristo, à condenação, à destruição eterna. Agora, eu falei de coisas rudimentares aplicando àquilo que era ensinado pelos judaizantes. Mas nós também temos esta postura. Nós pensamos que somos salvos. Estou a falar de modo geral, não é? Não estamos a falar aqui de nós. Mas dentro do mundo evangélico, olhando para o mundo evangélico, eu às vezes pergunto à pessoa, então, quando é que se tornou cristã? Eu, pastor, eu cresci nos bancos da igreja. Pensamos que a fé e a salvação é herdada. Já aconteceu isso, pelo menos eu me lembro 2 vezes. Estou a sair até, já estou a fechar as instalações da igreja, alguém chega de moto, eu penso, vou ser assaltado agora, vai chegar o dia, nunca chegou, então vai ser agora que eu vou ser assaltado. Chega de moto, tira o capacete, eu queria entregar o meu dízimo. Eu nunca vi aquela pessoa nesta igreja, nem nunca voltei a ver. Mas ela pensa que por isso vai ser salva, que vai estar tudo bem com Deus, porque entregou o seu dízimo. Onde é que está a nossa confiança? Nestas coisas rudimentares? Claro que nós também falamos sobre ofertas para Deus, mas nós falamos em ofertas para Deus não é para ganhar nada de Deus.
é para o adorar, é para sustentar a sua obra, é para o glorificar, é para ver o Evangelho pregado nas nações, é para espalhar mais igrejas em Portugal, nesta nação, no mundo. É para edificar a Igreja de Cristo por meio da palavra. É por isso que ofertamos ao Senhor. Não é para ganhar a salvação, ou não é porque achamos que vamos ser mais amados por Deus. Não, nada. Mete isto na tua cabeça. Nada tu podes fazer que te vai fazer ser mais amado por Deus do que aquilo que tu já és, estás em Jesus Cristo. Deus já te ama perfeitamente. Às vezes até nós pensamos nessas coisas rudimentares. E nós exortamos, a palavra de Deus nos exorta a alimentar-nos da palavra, à nossa devoção pessoal, à oração, à leitura da palavra. Mas, amados irmãos, não podemos confundir. Não é estas coisas que nos levam a ser mais amados por Deus ou menos amados por Deus. Então, numa semana, não conseguiste ler as 3 horas as Escrituras conforme tu querias, então tu vais dizer, Deus já não me ama tanto assim. Não. A salvação é pela graça. A vida cristã é pela graça. E somos perfeitamente amados em Jesus Cristo. Agora sim queremos ler a sua palavra, ou queremos conhecer, ou queremos servir, ou queremos ofertar, mas o fazemos porque somos constrangidos pela sua graça, pelo seu amor. Não por estas coisas. Essas coisas não são nada para nós, obras. Apenas queremos usá-las, sim, para glorificar ao nosso Deus, não para benefício próprio. É isto que Paulo diz que éramos e é a condição de quem não está em Cristo. Seria esta também a condição, a nossa condição, se não houvesse o primeiro Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E agora reparemos, para terminar, do versículo 4 ao 7, Paulo vai falar qual é a nossa condição em Jesus Cristo. Qual a nossa condição que foi garantida com o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Repare o versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vamos parar por aqui, porque há muita coisa para ver. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. No grego, para a palavra tempo, vocês sabem, se não sabes, passas a saber que o Novo Testamento foi escrito em grego. E há 2 palavras para tempo que os gregos usam. A palavra kairos, como o tempo de uma ocasião, de uma oportunidade, um momento, um tempo indefinido, não é? É como quando nós dizemos a alguém que tenhas um bom tempo. É o kairos. Mas a outra palavra é cronos, de onde vem a nossa palavra cronômetro. É o tempo, é o relógio, é a ampulheta, aqueles relógios de areia. Bem, as crianças estão a olhar para mim já nem sabem o que é isto que eu estou-me a referir. Boa. Paulo aqui está a usar a palavra cronos, tempo exato. Ano, mês, dia, hora. Em referência à vinda de Jesus Cristo. Vindo, porém, a plenitude, o cumprimento, o enchimento do tempo, do cronos. Foi no tempo de Deus que Jesus Cristo veio. Quando as condições religiosas, culturais, políticas eram exatamente como Deus queria. E eram também necessárias e precisas para acertar e de acordo ao acerto preciso, exato do relógio divino e o comprimento do relógio divino. O nascimento de Jesus Cristo não foi um acaso, não foi uma invenção. É o plano eterno de Deus que foi cumprido com exatidão, no lugar certo, no tempo certo, da maneira certa. Jesus veio ao mundo, conforme Ele determinou. Que tempo perfeito foi esse? Bem, muitos comentadores vão dizer que o tempo perfeito era porque era o grego, era a língua, já estava o grego como língua universal, para depois poder ser usada esta língua universal para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo pelas nações. Outros comentadores vão dizer que é o tempo perfeito por causa do desenvolvimento
da comunicação eficaz das estradas romanas, em que podiam ir pelo mundo antigo conhecido rapidamente e espalhar-se o Evangelho, assim como se espalhou no mundo antigo conhecido o Evangelho. Bem, eu creio que esta plenitude do tempo é mais do que isso. É isto, é tudo isto, mas ainda mais. Foi também o tempo perfeito em que Deus preparou todas as coisas com a lei que foi dada aos homens, mostrando e dando provas que a lei também era inútil. Foi o tempo suficiente que Deus determinou debaixo da lei, da preparação da lei como uma sombra de algo muito maior, de uma necessidade muito maior que todo homem tem. Todos nós precisamos de um Salvador. E é isso mesmo que celebramos no Natal. Nós celebramos a vinda de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, o plano, propósito perfeito de Jesus Cristo, o cumprimento das variadas profecias referentes ao nascimento de Jesus. Já lemos aqui em Mateus capítulo 1, que está citando Isaías. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, nos apresenta aquele que estava por vir, este maravilhoso Deus, este maravilhoso conselheiro, este príncipe da paz. Jesus Cristo é o cumprimento das profecias de séculos passados, em que veio no tempo em que Deus determinou. Celebramos o Natal, também na expectativa que Ele irá voltar novamente, conforme prometeu, quando cumprir tudo aquilo que Ele tem como propósito para o fazer. Deus enviou o seu Filho, reparem. Reparem as palavras cuidadosas do apóstolo Paulo. Jesus Cristo não foi criado, Ele foi enviado. Ele não foi criado porque, conforme nós lemos em João capítulo 1, e obrigado ao irmão Daniel por escolher essas passagens, assim está-me a poupar de ler novamente aqui no sermão. Conforme nós lemos em João capítulo 1, Ele não foi criado, Ele é o eterno Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas com Deus. Mas diz sim que Ele foi enviado por Deus. Deus enviou o seu Filho no momento preciso para salvar todos aqueles que Deus escolheu, os eleitos, para salvá-los da penalidade da escravidão da lei. Ele é aquele nascido de mulher, diz o apóstolo Paulo. Isto aqui enfatiza a plena humanidade de Jesus. Não meramente o seu nascimento virginal, mas que Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Ele existiu em carne, conforme nós lemos no versículo 14 de João capítulo 1. Não diz João que Ele foi feito em carne, senão era uma criação e já não era Deus. Mas diz João que Ele existiu em carne, porque Ele já existia. Mas depois passou a existir como totalmente homem. Eu sei que talvez isso seja muito difícil para a nossa compreensão, e mas estamos a falar do evento mais transcendente, milagroso e inexplicável. Deus fez o impossível para nos salvar. Enviou o seu Filho, o próprio Deus, que se fez carne. Totalmente Deus e totalmente homem. E o fez corpóreo, sem pecado. Deus, o invisível, passou a ser visível. O eterno passou a habitar o espaço e o tempo. E Ele é a expressão corpórea de toda a divindade. E era necessário que fosse assim. Era necessário que Deus enviasse o seu Filho. Deus se revela nas Escrituras como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não é que existem três deuses, só há um Deus que se revela em três pessoas coiguais, que coexistem perfeitamente e eternamente. Na revelação do Filho para a nossa salvação, era necessário que Ele nascesse de uma mulher, que Ele fosse totalmente homem para se tornar nosso representante. Era necessário ter um corpo para poder morrer, porque só quem tem um corpo pode morrer. A morte dele era a morte que estava destinada a nós na cruz, por julgamento divino. Porque o salário do pecado, diz as Escrituras, é a morte. A morte dele era a nossa morte.
A ira de Deus que o fez clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Esta era a realidade que nós teríamos que enfrentar para toda uma eternidade, afastados, separados de Deus para todo o sempre. Mas Ele tomou em nosso lugar na cruz. E Ele ressuscitou ao terceiro dia para que a vida dele seja a nossa vida, porque nos estava a representar perfeitamente na cruz. Nascido debaixo da lei, diz o apóstolo Paulo, como todos os seres humanos, Jesus era obrigado a obedecer à lei de Deus. E Ele a cumpriu perfeitamente. Ele não veio para anular a lei, mas veio para cumprir a lei. E diferente de todos os demais homens e mulheres, diferente de nós, Ele obedeceu perfeitamente à lei, Ele cumpriu toda a lei e também Ele tomou sobre si toda a penalidade, condenação da lei que estava destinada para nós. O fez quando foi à cruz do Calvário. E Paulo diz-nos com que propósito Deus enviou o seu Filho. Reparem o versículo 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para resgatar-nos. Para salvar-nos da maldição, da penalidade da lei, da condenação, do poder da lei. Esse foi o propósito pelo qual veio Jesus Cristo. E é isto que celebramos no Natal. A nossa salvação, que é gratuita para nós, é uma dádiva para nós, mas foi o dom mais custoso dado aos homens. O próprio Deus se humilhou em figura humana na pessoa de Jesus Cristo. Se sujeitou às fragilidades da humanidade e se entregou por nós na cruz, morte grotesca, dolorosa, sendo derramada a ira de Deus sobre Ele. E Ele morreu para que através da sua morte nós tenhamos vida para todo sempre. Jesus deveria ser plenamente Deus para o seu sacrifício ter um valor infinito e para morrer por todos aqueles que o iriam confessar como Senhor e Salvador. Para que o seu sacrifício com valor infinito pudesse alcançar a todos nós que o abraçamos como nosso Salvador. Ele também devia ser plenamente homem para que Ele pudesse tomar sobre si os nossos pecados, a penalidade do pecado, como substituto perfeito dos seres humanos. E para que Ele fez isso? Versículo 5 continua. Depois de dizer que fomos resgatados debaixo da maldição, Deus não foi suficiente em salvar-nos por toda uma eternidade. Ele fez algo mais. Reparem o que diz aqui. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora Paulo usa a figura da adoção. Paulo explica o relacionamento íntimo e permanente do cristão com Deus como um filho adulto, já maior de idade, amado, que foi escolhido, que foi adotado por Deus. E vocês entendem que esta imagem da adoção está repleta da ideia da escolha amorosa de Deus, da graça de Deus para connosco, da sua compaixão e também de nos tornarmos filhos do seu relacionamento íntimo connosco. Por isso é que nós dizemos que o cristianismo verdadeiro não é apenas uma religião, é mais do que uma religião, é um relacionamento com Deus, como filhos de Deus. O Natal não é apenas a celebração da vinda do nosso Salvador. O Natal não é apenas a celebração da nossa salvação, da penalidade, da condenação eterna por meio da lei. O Natal é a celebração da nossa adoção como filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. E Paulo termina, e nós também chegamos ao fim deste sermão. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Reparem, Deus enviou o seu Filho, e Paulo aqui diz que Deus, além de ter enviado o seu Filho, Deus também enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. É o Espírito Santo que nos dá um novo coração. É o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo em nós. E é o Espírito Santo que vem habitar em nós, o Espírito de Cristo, e que nos faz dele para todo o sempre.
que garante a nossa perseverança, a nossa salvação eterna e que não a podemos perder, porque toda a Trindade está envolvida na nossa salvação. Deus Pai que envia, o Filho que executa a obra e o Espírito Santo que a aplica. O Natal é a celebração do Deus Trino. O nosso Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele é o único e verdadeiro Deus. Esse Espírito de Cristo clama Abba, Pai. Esta palavra Abba é uma palavra no aramaico. Pai é a palavra no grego, por isso está traduzido desta forma. Abba, Pai. No fundo está a dizer Pai, Pai. É a mesma coisa. Alguns comentadores vão dizer que é uma espécie de dizer paizinho. Eu não estou tão seguro sobre isso mesmo, porque eu não sei aramaico. A única coisa que é uma tradução é Abba, Pai. Porquê é que Paulo cita desta forma? Porque estas foram as mesmas palavras que Jesus falou em aramaico, Abba, Pai, no jardim dos Getsemane a Deus. E Paulo agora está a fazer esta ligação. O relacionamento de Jesus Cristo com Deus o Pai é o mesmo relacionamento que vocês têm agora com Deus, como filhos de Deus, se têm o Espírito de Cristo. Por isso Ele é o nosso Pai e nós celebramos isso. O Espírito de Cristo está em nós, como diz Paulo em Romanos 8,16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica isso, dá esse testemunho ao nosso coração. É o Espírito Santo também que garante a nossa salvação, que não a podemos perder e que estamos seguros. E versículo 7, então se isto é uma realidade em ti, se isto é uma realidade em nós, se somos filhos de Deus, se somos salvos e colocamos a nossa confiança unicamente em Jesus Cristo, já somos filhos de Deus, Paulo diz, portanto, tu não és mais escravo. Não vivas como escravo. Não vivas com medo de perder a tua salvação. Não vivas confiando em outras coisas que não Cristo e a graça de Deus e o Evangelho. Tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Somos herdeiros por obra de Deus, não pelas nossas boas obras. Lembrem-se, a salvação é um presente. Não é uma dívida que Deus tem para connosco. Somos herdeiros de Deus. Pensem comigo isto. E sejam consolados nos vossos corações, encorajados, alegrem-se e celebrem. E depois vamos continuar o nosso culto cantando ainda com mais força. Porque sabem o que Paulo está a dizer? Que somos herdeiros de Deus. Aquilo que ele diz em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Natal é a celebração da esperança da vida de Cristo e de tudo aquilo que nós nem imaginamos, que esperamos receber, que nós nem conseguimos imaginar. De tudo de bom, de todas as promessas que Ele tem para nós, que não todas ainda recebemos. Ainda falta a consumação da nossa salvação final, quando Ele voltar novamente. Esta é a boa notícia neste Natal que vocês ouviram, todos nós aqui presentes. É que se amares o Filho de Deus, se aceitares o Filho de Deus como teu Senhor e Salvador, te tornarás também filho de Deus por meio da adoção e assim herdarás todas as riquezas do Pai. Estas são boas notícias neste Natal. Se tu crês em Cristo como teu Senhor e Salvador para a tua salvação, irás possuir um presente, um tesouro inimaginável, imensurável, inexplicável. Essas são boas notícias neste Natal. E lembrem-se, por favor, por muito que nos esforcemos, nenhum de nós conquistará o privilégio de sermos filhos de Deus. Somente podemos ser filhos de Deus por meio do sacrifício do Filho de Deus em nosso lugar, em nosso favor. E nos alegremos por isso e nos descansemos na sua obra, não nas nossas obras que não valem nada para a salvação. No reino de Deus, ninguém vai entrar por mérito. Vivemos numa sociedade que valoriza muito o mérito. No reino de Deus, ninguém entra por mérito. É por isso, crianças, prestem atenção. Crianças, Deus é muito melhor que o Pai Natal.
Porque o Pai Natal só dá prendas às crianças que se portam bem. A mensagem do Evangelho é que Deus é muito melhor que o Pai Natal, porque Deus dá prendas inexplicáveis, inimagináveis a crianças, adultos, a todos os homens, mesmo se portando mal. Porque a salvação é pela graça, é um presente. A todos aqueles que abraçarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fomos lembrados por Paulo que já não somos escravos, então não devemos viver como escravos. Essas coisas rudimentares, básicas, da lei mosaica, foi para um tempo e foi para nos guiar a Cristo. Elas são inúteis. Podem comer carne de porco à vontade e também têm a liberdade se não quiserem comer. Mas essas coisas não determinam a salvação de ninguém. A circuncisão não determina a salvação de ninguém. O guardar o sábado não determina a salvação de ninguém. Uma vez estava na feira de Odivelas e estava uma mulher a pregar, ia pela feira mesmo a pregar, a dizer: quem se reúne ao domingo tem a marca da besta. Eu disse: esse sou eu. Esse sou eu. Esse sou eu. Essas coisas não salvam. Nós só somos salvos unicamente pela obra de Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem de Paulo para nós. Que consolo, liberdade, segurança, amor, que riqueza enorme nos espera como herdeiros de Deus. Nem conseguimos imaginar isso. Nem eu posso explicar para vocês o que nos espera em Cristo. Não sei. Tudo o que fazemos agora, por isso estamos aqui, por isso celebramos, por isso nós cantamos e vamos continuar a cantar e fazemos isto e queremos fazer ainda mais para Deus, mas é somente para o louvor de Deus. É apenas uma obra daquilo que nós já somos e por termos o Espírito de Cristo em nós, por sermos filhos de Deus, queremos agradar o nosso Pai. Queremos agradecer ao nosso Pai com as boas obras que nós fazemos e com o culto que prestamos a Ele. Neste Natal, que nós, e sempre, não apenas no Natal, obviamente, desfrutemos, descansemos, alegremos e celebremos o Natal na plenitude dos tempos, o nascimento de Jesus Cristo. Enquanto aguardamos o fim dos tempos, que é quando tomaremos posse de tudo aquilo que Ele, Jesus Cristo, já conquistou para nós. Grande esperança nós temos. Celebremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Cristo, obrigado por tudo o que temos em Cristo, na verdade que até é inimaginável para nós, Pai. Encha as almas do Teu povo com grande alegria. Senhor, faz, Pai, com que possamos descansar em Ti, em Jesus Cristo, Pai, e desfrutar da vida cristã, de cada dia, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e das Tuas promessas que já temos como seguras para nós, por meio de Jesus Cristo, Senhor. Pedimos também, Pai, que aqueles que ouviram pela primeira vez esta mensagem, que creiam de todo o coração na mesma, Pai, e se tornem hoje mesmo Teus filhos, Pai, e também possam experimentar esta mesma alegria que nós temos nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém.